Bom, então vamos ao quarto painel do dia. Antes, vou lembrar vocês que se postarem algo relacionado à Conafut nas redes sociais, coloquem a nossa hashtag Conafut e também vocês podem mandar perguntas via WhatsApp no número que vocês receberam para participar aqui do debate e conversar com os debatedores. Bom, o painel 4 vai discutir as finanças dos clubes e as novas fontes de geração de renda. Depois do período de estagnação, a receita dos clubes voltou a crescer nos últimos anos, principalmente impulsionada pelas luvas dos contratos de TV em 2016. Mas tudo indica que essa receita extraordinária vai ser difícil de se manter nesse ritmo acelerado de crescimento. Além disso, os clubes continuam muito dependentes dos valores arrecadados com direitos de transmissão, que, em alguns casos, respondem por mais de 50% do total arrecadado. Existe uma tendência de concentração de riqueza em poucos clubes, será? É possível imaginar disputa econômica com os clubes europeus? Bom, algumas dessas perguntas vão ser respondidas e debatidas por aqui, por isso eu chamo para comandar este painel o repórter da revista Época e especialista em negócios do esporte e marketing esportivo, Rodrigo Capello. Também vou chamar ao palco o diretor financeiro do Clube Atlético Mineiro, Carlos Fábio. Vai participar também desta discussão o diretor executivo financeiro do São Paulo Futebol Clube, Elias Abarello. Por fim, o CFO do Botafogo de Futebol e Regatas, Marcelo Murad. Muito bem. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui pelo segundo ano consecutivo, com uma mesa com 3 financeiros, 3 pessoas que eu encho muito o saco, com bastante constantemente para tirar dúvidas em relação a balanços financeiros, ao que é, o que não é verdade, enfim. A gente tem alguns números para mostrar, baseado nos balanços de 2017, que acabaram de saíram aí faz pouco mais de 2 semanas, e, a partir daí, quero colocar alguns fatos para a gente discutir a partir deles. Eles aparecem aqui atrás? Apareceram. Muito bem. Aqui a gente tem as receitas dos 24 maiores clubes do país, sempre o mesmo critério, são os 20 que estavam na primeira divisão, mais os 4 que vieram da Série B. Tá? 2013, a barra preta é o total nominal, a barra amarela é o corrigido. Quando a gente faz comparações com números em vários anos, é bom que se corrija a inflação, até porque o Brasil passou por uma inflação considerável recentemente. 2013, corrigindo para valor presente, ou seja, sempre a moeda de 2017, 4,2 bilhões de reais em receita, 3,9 em 2014, 4,1, quase 4,2 em 2015, 5,3 em 2016. Pois é, aí a gente teve aquela luva que a nossa introdutora acabou de mencionar. Luvas pelo contrato de televisão de 2019 a 2024 foram assinados, isso deu uma receita aí de quase cerca de 900 milhões de reais a mais, e é uma receita que não se repete. Aí você imagina, bom, então esse é o ano para colocar a casa em ordem, né? Vamos usar as luvas para pagar a dívida, para resolver um pouco aqui do que dá. Mas os clubes eles decidiram continuar gastando. Em 2017, a receita caiu para 5,1. Nem caiu tanto, a gente tem até que ficar feliz com isso, porque o que era previsível era que caísse muito mais. Se eram 900 milhões em receita com luvas, a gente conseguiu completar isso de outra forma. E essas formas foi com um pouquinho mais de patrocínio, um pouquinho mais de bilheteria, um pouquinho mais de sócio e muito mais de jogador. Então, a gente vende os nossos jogadores, perde nível técnico,
perde atrativos para justamente alavancar outras receitas, né, porque bons jogadores puxam, e, mesmo assim, a nossa receita caiu. Vamos para o quadro seguinte? É a evolução percentual. Só para ficar claro como é que um ano se comportou em relação ao outro. Então, de 13 para 14, a gente teve uma queda, 14 para 15 aumentou, em 16 deslanchou, luvas, em 17 a gente voltou a cair. Se a gente estivesse falando de economia, quando aparece um PIB negativo, é motivo para rever muita coisa, né? Motivo para a gente ficar preocupado, e é por isso que eu coloquei esse número aqui. E o terceiro slide, que é o que eu acho mais interessante, ele é mais bagunçado, mas eu vou tentar traduzir aqui. A gente tem a evolução das receitas dos 3 clubes que estão aqui presentes, Botafogo em preto, o São Paulo em vermelho claro, ou rosa, o Atlético Mineiro em preto, o Atlético Paranaense no vermelho escuro e o Palmeiras em verde. Tá? Você percebe que o São Paulo tinha um domínio financeiro aqui no começo, nos anos 2000, tinha muito mais receita do que outros clubes, e essa receita justifica muito do resultado que o São Paulo tinha naquela época, né? As receitas estão corrigidas aqui, tá? Corrigidas pelo IPCA. Então, o São Paulo teve um domínio, teve resultado. No começo dos anos 2010, muita coisa mudou, alguns clubes subiram, outros caíram. Mas o que eu quero chamar a atenção em relação a isso é o seguinte: a diferença entre as linhas aqui no começo, 3, 4, 5, ela era uma diferença tal. Em 2017, essa diferença está aumentando, porque conforme clubes como Flamengo e Palmeiras continuam a aumentar os seus faturamentos, outros clubes aumentaram menos do que Flamengo e Palmeiras, e outros clubes estão quase estagnados. É por isso que eu coloquei o Atlético Paranaense aqui nesse caso. E é a partir daqui que eu queria puxar os 3 financeiros para a gente debater. Essa concentração de riqueza em Flamengo e Palmeiras, ou essa desigualdade financeira que está se abrindo entre os clubes, ela vai começar a afetar a competitividade. Se você olhar essas linhas na Europa, aconteceu isso numa Alemanha, numa Espanha, agora, mais recentemente, na França, o movimento é o mesmo. Alguém passa a gastar muito mais em jogador, passa a arrecadar mais, e isso vai começar a afetar a competitividade dos clubes. Como é que vocês veem essa questão de concentração de riqueza, desigualdade financeira, e como é que a gente pode virar um pouco o jogo? Vou começar com o Fabel. Bom, boa tarde a todos, senhoras e senhores, amigos aqui, que nós tivemos a oportunidade de almoçar junto, que foi péssimo porque eu tive que pagar a parte da conta, e financeiro não gosta de gastar dinheiro, né? Mas pagamos para os amigos com o maior prazer. Meu amigo Elias, do São Paulo, que eu já estive com ele lá, o Murá, que eu fiquei conhecendo hoje, tive uma grata satisfação, um prazer enorme, o Capelo, que a gente fala todo ano, quando ele fala que incomoda a gente sempre para arrancar algumas informações, não tem nada disso, é um prazer, é uma forma de estar levando ao torcedor e as pessoas que vivem no mundo do futebol, os números que a gente convive. Nós estamos no ponto mais sensível do futebol, que é os números, né? Esses números são, de fato, eles extrapolam as 4 linhas. O torcedor nem sonha, sempre está querendo reforços, mas não sabe o sofrimento de pagar uma folha em dia, né? No futebol se trata 10 mil, 1 milhão, com o mesmo preço que se trata R$1.000. Então, é muito complicado. Mas, indo direto à situação aí que o Capelo colocou, eu acho que para o ano que vem, com a assinatura desse novo contrato com a Rede Globo, que vai até 2024, o desenho já muda um pouco de distribuição de receita, de distribuição de receitas de TV. A Globo passa a não adotar aquele desenho que pagava 100 milhões para um clube, 120 para outro, 200 milhões para outro clube, e passa a ter um desenho que 40% desse bolo de recursos de 1 bilhão e 100 milhões a partir do ano que vem será distribuído igualmente para os 20 clubes que estarão disputando a Série A, o que já ajuda muito aquele clube que acabou de chegar na Série A. Teremos outros 30% que é de acordo com a exposição do clube. O que quer dizer exposição? Os jogos que são transmitidos pela TV. No caso do Atlético, nós temos uma exposição aí de 8,5%. E os outros 30%
está de acordo com a posição que chegar no final do ano, do primeiro ao 16º colocado. Então, nós estamos falando que 330 milhões desse bolo de 1 bilhão e 100 milhões será pago só lá em dezembro. Então, nós teremos um problema, teremos um lado positivo, que é a distribuição, vamos dizer, teoricamente, melhor distribuída, mas uma forma de se entregar o dinheiro aos clubes sazonal. Uma parte recebe logo no início do ano, mas as outras partes ficam para a partir de maio, que é a exposição, e a outra parte só no final do ano, de acordo com a posição dos clubes. Eu penso que isso aí ajuda um pouco nas finanças dos clubes, principalmente dos menores. Mas dizer que os grandes clubes continuarão concentrando boa parte das receitas por causa de torcedores, sócio-torcedor, bilheteria, patrocinadores, isso não tem jeito de fugir. Mas eu acho que no Brasil, a tendência é que não fique concentrado, como na Espanha, em 2, 3 clubes. Eu acho que a tendência no Brasil é que esses grandes clubes detentores das maiores receitas, vamos dizer, estejam na mão de uns 8 clubes aí. Esse é meu pensamento. 8 clubes. Elias, seguindo contigo, o São Paulo é um clube que teve domínio financeiro por bastante tempo e está numa capital muito populosa, com uma população, em comparação a outras praças, bastante rica, mas ultimamente tem ficado pouco abaixo dos seus principais adversários nas finanças. Qual a interpretação que você faz da gestão do São Paulo e aonde que a coisa não está dando certo? Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Fernando, participar desse seminário, participar aqui desse momento, juntamente com 2 amigos, Abel, Marcelo. É importante que a gente, quando analisa aqui, deveria ter, talvez, analisar de uma forma mais completa, não somente com relação à receita. Esta é uma visão que nós temos, mas que ela não deve se limitar exclusivamente à entrada de recursos num clube. O Fabel colocou aqui de forma bastante apropriada, e concordo plenamente com o que ele disse em relação a que não deverá haver grande distanciamento entre os diferentes clubes, exatamente em função do novo modelo, que foi aí assinado pela maioria dos clubes com relação à transmissão. Então, esse é um ponto bastante importante. Poderá, sim, haver ou não uma diferenciação, aí está mais relacionado à performance do clube. E isso se reflete, evidentemente, em patrocínio, se reflete, evidentemente, na bilheteria, em outros fatores que contribuem, sim, para a nossa receita. Respondendo especificamente à sua pergunta, o São Paulo passou, por alguns momentos, de 2 ou 3 anos, questões políticas, conhecido, acho que da grande maioria dos senhores, mas que vem se recuperando ao longo disso. Fato é, e verdade, estão aí os balanços demonstrados, que nós saímos, por exemplo, de um prejuízo em 2015 de 72 milhões, para um superávit de 800 mil em 16 e um lucro superávit de 15 milhões em 2017. Se considerarmos isto, que mede evidentemente a performance do clube, como é espelho de uma empresa, também poderíamos analisar a questão da dívida, que é o que nos tira o sono aí diariamente. E não foi diferente. Então, nós tínhamos uma dívida lá em 2015 da ordem de 170 milhões de reais, passando para 140 em 2017, chegando a 100 milhões agora em final de 2017. Então, quer dizer, ele vem... Sem a parte fiscal, né? 170 milhões, desse tinha, sem a parte fiscal, que seria 70 milhões do Profut, que, na verdade, você tem a receita equivalente. Então, você apresentou um quadro ali há poucos minutos, que mostra exatamente, no último ano, o grande avanço em função da venda de jogadores. Como bem colocado pelo CEO do Grêmio, decorre, sem dúvida nenhuma, de uma receita que tem que ser considerada. É evidente que o clube não tem a gestão sobre esta receita, mas este é o produto de um clube e não deve ser relegado. Então, ao longo desses últimos anos, para finalizar aqui a minha primeira fala, nós temos tomado ações que, além de apresentar resultados imediatos, como estão aí publicados, também vislumbram para os próximos anos um resultado constante ou que a gente possa ter resultados sustentáveis. Legal.
Prosseguindo com o Murad. Murad, 15 anos atrás, o futebol carioca ele era meio que nivelado pela bagunça, né? Nivelado por baixo. Os clubes eram muito bagunçados e isso ajudava ali a manter uma competitividade que todos os 4 podiam chegar. Com o Flamengo disparando, a coisa tende a mudar de figura. Como é que você vê essa concorrência entre Flamengo e os outros 3 clubes do Rio de Janeiro, sobretudo o Botafogo? Bom, boa tarde a todos. Agradeço também ao Fernando e a indicação do Rodrigo participar desse painel com os amigos que eu fiz aqui hoje, o Elias e o Carlos. Rodrigo, olha, eu estou no Botafogo desde 2009. O que eu posso te dizer? O que a gente está fazendo é estancar a sangria. Nesses últimos 3 anos, eu participei da antiga administração também, então eu posso atestar os 2 modelos. O modelo de tirar boleto e mandar para o financeiro pagar e o modelo de responsabilidade fiscal. Então, os sinais são dados, a gente sabe e a gente passa, mas o acionista do clube de futebol é o torcedor quer título. Então, não importa. A geração de receita do Flamengo é infinitamente superior ao Botafogo. Então, é mais fácil para ele equacionar a sua dívida. A torcida é muito maior. Mas, curiosamente, o campeão carioca é o Botafogo esse ano. Então, esse modelo, é óbvio que a probabilidade do Flamengo, né, avançar face aos outros 3 clubes é grande. Por quê? Porque está arrumando a casa. Arrumar a casa para ele é mais fácil do que para nós, né, para os outros 3 clubes, porque a nossa geração de receita é menor. A gente tem um estádio que a gente tem que rentabilizar, é a nossa casa, e isso também vamos dizer assim, é um certo problema. Eu acho, complementando aqui o raciocínio a pergunta anterior que você fez também, eu acho que os gaps vão continuar a existir, só que eles vão ser diminuídos. Os grupos, como já existiam antes, os clubes grandes vão estar sempre distanciados, vão ter os 3 ou 4 grupos, mas esses gaps vão diminuir com esse novo contrato. A grande questão de um clube endividado como o Botafogo vou dizer, o dia a dia é complicado, porque todo dia a gente tem que matar um leão. Tem uma novidade. E a gente não sabe quando vai aparecer. Então, hoje, o Profut acertou a nossa casa na parte fiscal. Isso a gente está arrumado. Nós estamos no ato trabalhista, isso está arrumado também. Mas aí eu pergunto a você, como a gente vai ser competitivo se cerca de 50% da nossa receita é destinada a pagamento do passado? E, a cada momento, existe uma surpresa que influencia também no nosso fluxo de caixa daquele ano. Então, é difícil. E, por exemplo, nós temos aqui o paradoxo das 2 mídias. A mídia especializada em números, como você, quando a gente coloca no orçamento alguma coisa diferente, você pergunta, você está botando direito econômico? Pô, mas é muita coisa. Por outro lado, se a gente não coloca a receita ou não faz um time competitivo, a mídia esportiva nos cobra também. E o torcedor ouve a mídia esportiva, né? Então, a gente tem que procurar um meio termo aí. Ser competitivo dentro daquilo que a gente pode gastar. E o Botafogo, nesses últimos 3 anos, foi muito feliz. Tanto foi feliz que o Jair, hoje, é treinador do Santos. Nós tivemos a infelicidade de sair antes, financeiramente, para o Botafogo sair da Copa do Brasil na primeira fase. Foi muito ruim. Mas, por outro lado, a gente, na troca de treinador, encaixamos o time e o time está aí. Não temos... a aspiração que a gente tem é de quê? De fazer um bom campeonato e chegar numa colocação condizente com o nome do Botafogo.
Muito bem, vou fazer o caminho de volta agora com as perguntas que vocês estão mandando, eu estou lendo aqui. A pergunta é do Alexandre Guariglia, do Diário Lance. Ele menciona o prejuízo do Botafogo em todos os jogos nacionais como mandante este ano. Ele pergunta qual é o peso da bilheteria nas finanças dos clubes, seja com lucro ou com prejuízo. E eu aproveito para dar um número, que tem muito a ver com essa comparação e com a desigualdade. O Flamengo, em 2017, arrecadou 62 milhões de reais com bilheteria. O Botafogo, 21. Então, a gente está falando de uma diferença de 3 vezes, 62, 21, em 2017. E é uma diferença, inclusive, maior do que na televisão. Mas tem outros fatores que estão desequilibrando a balança e as bilheterias é uma delas. E só para dar um exemplo ridículo, o Vasco tem 4 milhões. 4 para 62. Esse é o tamanho do gap. Então, queria que você respondesse a pergunta do Alexandre sobre o papel do Nilton Santos nas finanças do clube e também, de novo, aceitar a minha cutucada aqui em relação ao Flamengo. Não, comparar não é difícil. Nós temos uma média de público para jogos da Libertadores em 2017 muito boa. Acho até que foi isso que puxou o nosso ticket médio e esse valor de 21 milhões, né, de bilheteria. A diferença para o Flamengo, a média de público do Flamengo e o ticket médio do Flamengo me parece ser bem mais alto. Os programas de sócio-torcedores são diferentes. Isso a gente tem que comparar, levando em consideração as nuances de cada plano. Senão a gente, às vezes, não compara igual e aí fala, cara, um clube X tem 100 mil sócios-torcedores, o outro Y tem 10 mil. Mas 10 mil de quê? Como? Como é o plano? O que isso faz? Em relação ao papel do Nilton Santos na bilheteria, eu vou dizer que, do meu ponto de vista aqui, o que eu conheço é marginal. Para a gente é marginal. A gente tem uma casa que resgata muito mais o nosso orgulho, né, de ter o nosso estádio, né, ter a nossa casa para competir, enfim. Mas, como geração de receita, não, a gente não tem isso como uma receita impactante. E hoje, por acaso, até no painel de direitos esportivos, um dado curioso, 5%, desculpa, 3,89%, se não me falha a memória, é o número de pessoas que vão ao estádio. 80% prefere ver, dentro daquela pesquisa feita, 80% prefere ver na televisão. A gente também concorre no Rio de Janeiro com a praia, concorre com o samba, a gente concorre com a insegurança. Isso é um fator que é muito prejudicial nos dias de hoje. Então, você fazer um jogo quarta-feira no Nilton Santos às 9h45 é humanamente impossível, né, que as pessoas, que você possa mobilizar 50 mil pessoas. Se fosse no Maracanã, talvez a gente tivesse um apelo maior, porque é mais perto. Mas você ir para o Nilton Santos, com a insegurança que nós temos hoje no Rio de Janeiro, é uma coisa complicada. Então, isso influencia também no público médio. Muito bem. Com Elias agora, eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo Romano, que é consultor em gestão esportiva. Ele gostaria de saber se o São Paulo trata as vendas de atletas como receita ordinária, como foi citado no painel anterior, sendo que é uma das receitas mais significativas, e também perde a opinião dos demais convidados. De novo, vou colocar um número para a gente falar a partir de fatos. O São Paulo, em 2017, teve um faturamento de 483 milhões de reais. Se você tirar a venda de jogador e considerar a receita recorrente, são 294, com uma despesa de 446. Ou seja, se o São Paulo manter as despesas em 2018, ele tem que tirar mais de 100 milhões de reais em jogador de futebol. Não tem alguma coisa errada aí, Elias? Tem. Tem sim, está errado. Não que seja o número, mas você não está comparando exatamente a mesma coisa, porque quando você está tirando 180 milhões de direitos econômicos de venda,
Nesses 400 que você mencionou de despesa, também tem direito econômico de compra. O orçamento fecha em 2018? Fecha, com absoluta Vai fechar. certeza fecha. Nós estamos falando agora de As 2018. receitas recorrentes, elas cobrem os custos do São Paulo? Sim, vamos para pontuar um pouco da informação, né? Que em 17 foi esse o valor realizado. Para 18, e não é diferente em nenhum clube de futebol, quando respondendo a sua pergunta se está ou não, ou se é recorrente, se é ordinária, depende do que a gente pode tratar como ordinária. Ele faz parte, sem dúvida nenhuma, do orçamento. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos compra. E especificamente no São Paulo, e aí eu tenho que talvez mostrar um pouco maior o quadro, nós temos instituído, desde maio de 17, está completando um ano, um conselho de administração, em função do novo estatuto. Nós temos lá um conselho de administração composto de 9 componentes e uma diretoria executiva de até 8 diretores executivos, ou seja, com dedicação integral. Eu sou um deles. Por que eu estou falando isso? Porque exatamente dentro do que é levado ao conselho de administração, que passa a ser um órgão de gestão também, ele deu uma premissa muito importante para o orçamento de 18, que somente 50%, né, do que será vendido, em termos de atletas de futebol, serão reaplicados ao futebol. O restante, exatamente da ordem de 37% a 40% para amortização de dívidas e 10% para custeio. Então, baseado nesse número, baseado no que nós temos a perspectiva, inclusive em função aí, de alguma mudança em termos de patrocínio, que a gente acabou de ter um novo patrocínio, não patrocínio, mas seria aí a assinatura, né, do novo fornecedor de uniforme, que vislumbramos aí uma receita mais significativa do que o ano anterior, baseando também no que é no programa de redução de custos que nós temos feito lá. E, principalmente, no alongamento do perfil da dívida, que no ano passado nos consumiu algo em torno de 24 milhões de despesas financeiras. Baseado nisso, e agora para o ano de 2018, nós estamos falando algo em torno de 10 a 12 milhões. Então, a nossa previsão, sim, é ter superávit, é ter resultado positivo, mas ainda contando com, evidentemente, a venda do jogador, ao mesmo tempo que eu também tenho compra. Então, eu entendo que isso deva permanecer ainda. No caso, eu posso falar pelo São Paulo, nossa meta é independer da venda de jogadores a partir de 2020. Ou seja, tornar a gestão independente do que seria o futebol. Dinheiro resultante do futebol, especificamente da venda de jogadores, serem reaplicados 100% para o futebol. Então, essa é a nossa meta, colocada já pelo Conselho, até final de 2019, não termos mais dívidas financeiras, ou seja, dívidas de curto prazo junto aos bancos, e com isso, evidentemente, uma redução significativa em despesas financeiras, porque a relação é muito simples. Se nós pegarmos, por exemplo, que eu falei que nós tivemos de 23 milhões de despesas, compararmos aí com 12 a 13 que estão prevendo, nós estamos falando uma diferença de 10 milhões. 10 milhões de reais é um jogador aí, né, num determinado nível. Então, é isso que tem que estar muito claro, né? E, às vezes, a gente percebe aqueles mais exaltados, torcedores, que imaginam que o clube pode ter dívidas de bilhões e não tem responsabilidade nenhuma. Ao contrário, nós temos uma responsabilidade fiscal, nós temos um Profut, nós temos um estatuto que determina claramente que, se houver 5% de variação, né, nas nossas despesas de um ano para outro, nós teremos que justificar isso. Então, assim, é uma mudança no futebol, não é só o resultado, mas eu entendo que está havendo uma mudança do futebol. É ingênuo imaginar que o futebol vai chegar num ponto em que os orçamentos não vão considerar essa receita. A gente vai chegar a uma maturidade de mercado em que não se conta com uma receita que não se tem gerência. Quando é que o Barcelona vai comprar um jogador do São Paulo? Ninguém sabe. A gente chega nesse ponto, é ingenuidade demais pensar nisso. Não é ingenuidade, não. Tanto que quando se coloca isso no orçamento, não se coloca o nome do jogador. Porque, se você notar, o futebol é muito dinâmico, jogadores que hoje não estão sendo falados, como no caso específico do São Paulo, né, que sempre foram falados, que estariam à venda ou estariam em possibilidade de venda, já tivemos ofertas, da noite para o dia só surge, evidentemente, novas propostas, como nós temos novas propostas. Jogadores que não se imagina que poderiam sair do clube. Agora, como eu falei, nós não temos a gestão, nenhum clube tem a gestão. Passa por uma necessidade, passa por uma vontade do jogador, passa por um mercado, passa por vários fatores onde o clube não tem o seu controle exato.
Mas o objetivo, e eu acho que o futebol caminha para isso, principalmente considerando um futebol empresa, né, de você não depender mais, né, da venda de jogadores para que você possa ter um time de futebol competitivo. Fabel, sua vez. Vamos lá. Luvas, a gente tem aqui uma pergunta do Renato Simões. Ele perguntou sobre os novos contratos de televisão. Como é que vai ficar a relação dos campeonatos e dos times que assinam com emissoras diferentes? Eu não sei se essa é exatamente a sua área, porque é uma questão mais jurídica, né? Mas, aproveitando o gancho de falar de televisão e de luvas, o Atlético Mineiro é um clube que, nos últimos 3 anos, recebeu luvas por direitos vendidos lá na frente. E o Atlético Mineiro é um clube que, quando a gente olha para o endividamento, né, tem muita gente que diz, ano que vem o Atlético quebra, mas até agora não quebrou. O que você está fazendo no financeiro para o Atlético não quebrar? O Capelo enverga, mas não quebra, né? Mas pode travar, gente. Eu sempre falo lá, quando eu estou há 9 anos do futebol, vim do mercado financeiro, trabalhei 33 em banco, mas comecei com 3 anos de idade, podem fazer as contas aí. Mas, então, eu acho que trava. O futebol caminha para travar. Se os dirigentes não tiverem responsabilidade e não tratarem com respeito o dinheiro, vai travar. Eu não tenho dúvida disso. Aí a TV vai ficar sem jogo para transmitir, o jogador vai fazer greve porque não entra em campo, porque não recebe há 3 meses, o Profut vai penalizar, vai aplicar sanções porque não pode atrasar mais de 3 meses nos salários ou imagem. Então, enfim, não é fácil, não. No caso do Atlético, quando eu cheguei lá, 9 anos, em 2009, o Atlético tinha uma dívida fiscal muito pesada, como tem até hoje, e bamba, solta no mercado, sem estar abrigada em programas de financiamento do futebol. Nós temos hoje 240 milhões, viramos 2017 com 230 milhões, mas devidamente abrigado no Profut, o que dá uma tranquilidade, porque antes tinha bloqueio todos os dias e a gente dormia sem saber se o dinheiro ia acordar na conta, era desesperador. Né? Mas, falando sobre luvas, você comentou que 2016 foi um ano muito gordo de luvas. Não foi 2016 só, 2017 também, não só para o Atlético. Nós fomos um dos primeiros clubes, nós e o rival Cruzeiro, unimos as forças e negociamos com a TV na época e fizemos uma renovação até 2024 muito boa. Então, nós tivemos luva em 2016 relativa ao Brasileiro e também relativa ao Mineiro, que foi negociado. E em 2017 também tivemos luvas gordas. Quando eu falo gordas, porque representou 20% da nossa receita. Essa receita que tivemos deveria ter sido um plus para se baixar passivos de curto prazo, que são onerosos para o clube, mas, infelizmente, devido à paixão do torcedor, aquela necessidade do dirigente de mostrar time bom e mostrar título ao torcedor, gastou-se esse dinheiro. E o pior, isso não se aplica só ao Atlético, se aplica ao futebol. Quando você faz compromissos no futebol, você não faz compromisso de 30 dias, não. Quando você traz um atleta, você traz ele por 2, 3 anos. Saiu, ele tem direito a 100% do contrato a percorrer. Então, muitos atletas ficam sentados no contrato. Então, o ideal é que não se contasse com esse dinheiro de luvas e que usasse esse dinheiro para sanear os clubes e reduzir o passivo oneroso. Mas, na prática, vê-se que não foi feito isso, não no Atlético, no geral, nas planilhas que vê de todos os clubes. E sem querer dar um pitaco aqui na pergunta anterior, que foi sobre atletas, quando se faz um orçamento no clube no final do ano, se você não colocar a venda de atletas, fecha a conta não. Não fecha. Infelizmente, tem que fechar. Esse dinheiro também teria que ser um plus. Ele poderia estar ali no orçamento do clube. Aí, como você vai gastar esses 50 milhões que você está orçando, que vai vender jogadores? Porque se você faz um estudo dos jogadores que estão ali no mercado, recebendo propostas de negociações para a cessão dos direitos econômicos. Esse dinheiro deveria ser usado para sanear o clube também. Esse plus deveria aparecer lá no orçamento, mas para sanear. Eu tenho um sonho, plagiando lá o americano, né? I have a dream, disso um dia acontecer, viu? Sinceramente, viu? Porque é desesperador ver que esse dinheiro também vai no ralo assim, das emoções e da falta de tratar o dinheiro com respeito e com menos desdenho. Teve alguém que perguntou, Rodrigo, eu perdi só aqui. para poder esclarecer um pouco, quando você falou daquela cifra e se não vendia jogador, só poderia 300 milhões, isso qualquer clube, porque isso nós estamos falando de normas contabilmente aceitas. Quando você vende um jogador,
ele tem um contrato a ser cumprido ainda, o Fabiel estava colocando. Existe um valor até o final do contrato, isso tem que ser dado baixa. Então, ele se inclui nesses 400 milhões que você fala. Então, não é só a compra de jogador, a venda também aparece lá, então por isso que esse valor é elevado. Então, você teria que também tirar de lá para poder comparar, tá? Para ficar bem claro essa comunicação. Tudo bem, farei esse ajuste. O Augusto, não disse o sobrenome dele aqui, ele pergunta para o Fabel o seguinte: Corinthians e Grêmio perdem uma receita considerável com bilheteria, porque optaram por modelos de construção do estádio, em que eles assumiram as dívidas, a coisa desandou ali com a OAS, no caso do Grêmio, com a Odebrecht no Corinthians, e as bilheterias são todas levadas para pagar a dívida dos estádios. Como é que ficaria o Galo se o Atlético Mineiro entrasse... enfim, o Atlético quer construir um estádio, tem um plano montado para isso. O Atlético vai perder essa bilheteria? Não, não. Nosso desenho é bem diferente. Até pelo que está vivendo os outros clubes que vão ficar aí 30 anos sem bilheteria, Corinthians aí, que todo mundo achava que estava ganhando no colo o estádio do BNDES, não tem nada disso, tem uma dívida bem pesada no ombro, um passivo muito pesado. Atlético Paranaense, um passivo bem pesado por causa do estádio. O nosso desenho para estádio, que deve sair, o projeto está pronto, está em fase de aprovação na Prefeitura Construção. A gente se preocupou muito com isso. Nós não vamos endividar o Atlético. O Atlético tem um shopping em Belo Horizonte, um shopping bem conceituado, está na zona nobre de Belo Horizonte, e nós estamos vendendo ao nosso parceiro 50% do shopping. Com isso, nós vamos capitalizar 250 milhões. Nós temos name rights já negociado com a empresa da MRV, que vai colocar o nome do estádio como Arena MRV por 20 anos. Nós temos também outras negociações com o parceiro, que também vão colocar recursos dentro da construção do estádio. Então, nós vamos ter 100% da bilheteria, obviamente, menos as despesas para se rodar. Mas a nossa arena será uma arena multiuso, pretendemos não ganhar receita só com jogos, mas sim com eventos também. Ano passado foi um ano muito ruim para o Atlético, porque saímos precocemente de torneios, tínhamos uma estimativa de mais de 26 milhões de receita de bilheteria, fechamos com a metade, foi horrível, sofremos. Mas isso está ligado diretamente ao fato de não ter ido bem nas competições. Elias, de volta, o Denis pergunta o seguinte, ele pediu para fazer a pergunta para você. O Departamento Financeiro ele tem o poder de vetar alguma contratação que julga inviável para o fechamento do balanço ao final do período? Desculpa, só vetar ao final? A contratação de um jogador. Se o executivo de futebol chega e diz, eu quero o Messi, você sabe que não vai dar para pagar o Messi. Você tem o poder de vetar ou se o executivo convencer o presidente, não tem o que fazer? Não funciona bem desta forma, não é o poder de vetar, porque, na verdade, o que acontece existem alguns parâmetros que são definidos pela diretoria de futebol, pela diretoria, conjuntamente com a financeira e com a presidência, no caso do São Paulo. Com relação, por exemplo, a salários, né, existe um limite de salários a serem propostos. Com relação à gratificação, em termos de resultados, e com relação a contratações, inclusive com a forma de pagamento das contratações. Existe todo um planejamento, e como eu falei aqui, né, definido pelo próprio Conselho de Administração, que só pode ser reinvestido no futebol 50% daquilo que é obtido pela venda. Existe um fator, e aí é que nós temos que exatamente saber qual é o equilíbrio disso. Porque é sabido que estamos disputando um campeonato, né, temos resultados ruins, temos resultados bons, isso daí é muito dinâmico. Tivemos contratações no início do ano, mas ao longo do ano nós teremos aí que compensar isto. Então é muito claro para nós esse quadro. Então não é o caso de vetar, mas se há alguma oportunidade, como houve agora, recente contratação do Everton para o São Paulo, e isso não estava, né, dentro dos nossos parâmetros iniciais, evidentemente que é consultado o financeiro. Primeiro, se nós teremos condições de arcar com os salários, porque nós estamos falando de uma compra que a gente consegue captar um recurso, buscar um recurso de imediato, mas temos também que pensar num contrato de 4 anos, que é o que o amigo Fabel estava falando aqui. Segundo, como que a gente consegue viabilizar, né, esse recurso. E foi exatamente esse caso. A gente tem algumas alternativas. Então, não é, pelo menos, né, neste ano, nessa gestão,
desta forma que ocorre. O futebol define, decide, depois o financeiro paga a conta. Pode ter sido no passado, não sei realmente se era assim ou não, mas lá não funciona desta forma. Lá funciona com parâmetros e, se tem alguma oportunidade e exceda esse parâmetro, ele é decidido em conjunto. Então, é dessa forma. Isso é um acordo da gestão? Existe alguma trava no estatuto, por exemplo? Tem como travar isso no estatuto? Olha, o financeiro tem que aprovar tais contratações, isso Não. é possível? Ao contrário, o estatuto, estatuto novo que São Paulo teve a votação no final de dezembro de 16, a partir de janeiro de 17 foi implantado, e dentre ele algumas modernizações, como o Conselho de Administração, Diretoria Executiva. O futebol, não. O futebol ele tem que ter essa autonomia para poder fazer a contratação. Mas isso remete ao Conselho de Administração, que é exatamente essa diretriz, essa premissa de aprovação, mas ele não aprova a contratação, só que existe uma diretriz para isso, que é aquela que eu acabei de colocar. Murad, uma pergunta que várias pessoas fizeram, uma delas o João Paulo Medina, da Universidade de Futebol, se a formação de uma Liga Nacional não facilitaria um pouco esse trabalho. Tudo que a gente está mencionando aqui são problemas que eu cutuquei você em relação ao fluxo de caixa, o Elias em relação aos atletas, o Fabel em relação às luvas, mas todo mundo passa por isso, né? É uma situação comum a todos. Uma Liga Nacional, sentar na mesma mesa, vocês 13 e todos os outros 17, para chegar em algumas travas coletivas, não seria uma saída para isso? Bom, vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que isso é mais até para CEO, essa pergunta. Mas eu acredito que sim. Mas a gente acabou de terminar um modelo desse. O Clube dos 13 existia e era uma espécie de liga que representava os clubes e a CBF fazia os campeonatos. Esse modelo, o que eu acho, minha visão pessoal, é que a gente tem que melhorar muito o nosso produto. Por quê? Porque eu não vejo o menor sentido. A gente estava conversando no almoço, a gente tem hoje acesso à Premier League, à Liga Espanhola, italiano, até a chinês a gente tem, alemão, francês, a gente vê tudo. Mas parece que ninguém quer ver o nosso, porque a nossa parcela de direito internacional é muito pequena. Tá certo? Então, acho que a gente tem que melhorar o nosso produto, porque se o nosso futebol, a nossa seleção, agora, no estudo que foi feito recente pelo Fernando Ferreira da Pluri, o valor agregado da nossa seleção é o maior de todos. Em contrapartida, o nosso futebol, o nosso campeonato não tem o mesmo apelo dos outros, o nosso mercado não é. E os clubes não veem, vamos dizer assim, esse retorno dessa forma. Os atletas que a gente revela e vende, raras exceções, são vendidos a preço, vamos dizer assim, de entrada em mercado europeu. Então, eu acho que tudo isso, uma liga acaba trabalhando. A gente trabalha para melhorar o nosso produto, por licenciamento, bilheteria, uma forma melhor de ver isso e de investir no próprio produto, né? Eu estive conversando agora com o Luiz Melo, que voltou daquele encontro em Miami, de direito esportivo, ele está me dizendo, acho que foi de direito esportivo, não, e ele me disse que ele esteve conversando com o pessoal da Major League, lá dos Estados Unidos, e os caras têm um modelo de 30% da bilheteria investido na liga. A gente aqui não pode nem pensar nisso, falar nisso sai briga. Mas eles procuram melhorar. E os primeiros 2 anos, me parece que foram 2 anos de prejuízo, e hoje já tem resultado. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, sim. Acho que isso passa pelo profissionalismo mesmo dos clubes. Eu acho que todos nós estamos fazendo esse movimento, uns com mais velocidade do que outros, mas eu acho que isso é o futuro próximo. Não tem como a gente não surfar essa onda, porque senão você vai se afogar. Se não fizer isso, diz que isso é uma onda que não tem jeito, não tem retorno. A gente tem que se profissionalizar. E alguns clubes vão fazer mais rápido que outros, né? Mas eu acho que não tem jeito. Os dispositivos estatutários estão sendo alterados para isso, visando uma maior governança, os controles internos dos clubes estão muito maiores, a transparência, o torcedor quer transparência nos nossos números, a gente tem o portal de transparência,
E, acima de tudo, responsabilidade fiscal. Isso tudo trabalha é muito mais fácil se a gente tiver um produto muito melhor formatado, e eu acho que a Liga traz isso, sim. Muito bem, nós temos 6 minutos, então eu vou fazer o caminho de volta com a mesma pergunta. Elias, a união dos clubes é algo viável? E aí, para apimentar um pouquinho a resposta e a pergunta, dá para convencer esse moço CEO do Flamengo aqui a colocar alguma trava no investimento que ele faz? Porque agora ele tem muito mais dinheiro para gastar do que todos os outros. É possível sentar numa mesa e convencer esse moço de que não dá para pagar tanto para um Guerreiro ou para um Diego? Isso acontece nos Estados Unidos, dá um devaneio, né? No Brasil, dá? Olha, o Marcelo colocou aqui, havia o Clube dos 13, né, que fundamentalmente tinha um papel bem próximo ao que seria uma liga. Tem que passar por uma discussão mais profunda, né, do que simplesmente imaginar que um clube vende um jogador, como é o caso do Flamengo, que teve, né, a felicidade de vender um jogador por uma cifra altíssima, como qualquer outro clube possa ter também. Eu acho que a discussão ela tem que ser mais profunda no sentido de imaginar o que esteja acontecendo com o futebol e o que nós queremos do futebol do país. Quer dizer, não dá para se comparar com mercados internacionais. Nós não conseguimos concorrer com esses mercados, né? Basta ver, por exemplo, o número de jogadores, né, que nós temos na seleção brasileira que atuam aqui no futebol brasileiro. Então, nós temos que deixar um pouco, que parece ser uma utopia isso, segurar jogadores, importar jogadores, quer dizer, não é este o nosso mercado. E vai exatamente na contramão do que você havia colocado, quer dizer, é ingênuo pensar, né, que você me pergunta, que o futebol, o clube vai não mais depender da venda do jogador, mas é nesse ponto que nós temos que pensar. E aí sim eu respondo claramente para você que eu acho que dá para pensar. Diferentemente do que houve no passado, né, uma guerra entre clubes, hoje há uma harmonização, é evidente que vai ter um único ganhador. Mas já se começa a ter uma outra mentalidade, principalmente em relação à torcida, que não é só o fato de ter o ganhador. Você tem outros ali também. Você tem outros clubes concorrendo, por exemplo, para Libertadores, melhores classificados no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Então, são assim fatores que têm que ser levados em consideração, que têm que ser discutidos, de tal forma que não fique somente, né, aquela... ainda mantendo o que é histórico no futebol, o lugar comum, que é ter uma venda maior de um jogador, ter aí uma receita de um patrocinador, ou ter um modelo de gestão específico, que não é crítico, ao contrário, né? Quem consegue ter um modelo desse tipo é porque tem competência para isso, teve competência e consegue buscar esse tipo de patrocínio. Mas eu entendo que o futebol deverá, no futuro, ser bem constante, ou ele deverá ser nivelado, porque eu acredito muito no que será a profissionalização do futebol em todos os seus sentidos. Eu acredito muito no que será o futebol sociedade anônima. Então, aí o futebol empresa. Então, aí eu acho que a gente vai caminhar para uma isonomia dentro do futebol. Abel, o Elias acabou de falar em harmonização entre os clubes. E em Belo Horizonte, pelo menos em alguns episódios públicos, aparenta o contrário, né? O Cruzeiro e o Atlético sempre tendo problemas com o Fred, com o preço do ingresso quando o outro vai jogar. Como é que faz? Há diálogo? Você acha que dá para chegar nesse cenário em que os clubes conversam e chegam a um novo modelo? Eu acho que tem que haver o diálogo, né? A partir do momento que você não tem diálogo entre os dirigentes, você passa para a torcida que a disputa sai fora das 4 linhas, sai fora do estádio e começa uma guerra, torcedor matando torcedor fora de estádio. Então, no ano passado, nós tivemos uma experiência muito positiva, ainda na administração no Cruzeiro do Gilvan, unimos as forças e negociamos com a TV, o que fez com que o nosso contrato fosse bem melhor do que era no passado, as luvas também bem melhores, e eu acho que essa conversa tem que existir para jogos, tem que existir para patrocínio, essa conversa tem que ser muito adulta, porque senão passa uma situação para fora do estádio, para fora daquela coisa de disputa esportiva, para a guerra, e às vezes canibal, né? De um matando o outro na rua. Então, eu acho que precisa se conversar muito. Hoje, pegando um gancho aqui do que o Elias falou,
na conversa nossa, com esse encontro da Conafut, criou-se sim uma ideia de os financeiros se encontrarem, criarmos um grupo, não que a gente vá conseguir convencer um presidente de um clube que o caminho é aquele, e que não pode pagar mais que X para um atleta, porque o mercado é livre, e tem ali o amigo do Flamengo, que está sobrando dinheiro, né? E tem eu aqui que estou devendo muito, e está pesado. Mas, então, o mercado é livre, até porque no passado eu tive a oportunidade de ajudar no fechamento do Clube dos 13, que era muito complicado lá, eu ajudei no processo, fui convidado, já estando no Atlético, mas fui convidado. No passado tentaram fazer uma coisa, olha, não vamos pagar mais do que X para técnico. Aí o presidente chamava o técnico e falava, ó, a tabela é 150, se te perguntar é 150, mas aqui por fora vai mais 50. Então não adianta, né? O que precisa é unir os financeiros para chegar para os dirigentes e falar, olha, vai travar, para assustar o dirigente. Eu faço isso lá no dia a dia. Tem dia que eu não durmo, né? Eu não perco o sono, não, eu não durmo. Agora, ele, dirigente, tem dia que eu tiro o sono dele. Ele me liga às 8 horas da manhã, Fabio, aquele assunto que você me falou, eu estou desesperado, perdi o sono. Então é isso, gente, precisa de unir a categoria dos financeiros, porque é uma situação muito delicada no futebol brasileiro, porque as finanças estão muito apertadas, os números subiram muito, mas as despesas subiram na mesma proporção, então não adianta. Então esse é o meu sentimento. Fechado. São 17 horas, a mesa dos financeiros não podia terminar com atraso, né? Então, muito obrigado pelas perguntas todas, não li todas, peço desculpas, mas o tempo é exíguo. Obrigado pela participação dos três.